Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Larissa, eu sou médica e hoje eu quero conversar sobre o hábito que mais transformou a minha vida e que se tivesse uma arma na minha cabeça dizendo que eu só posso recomendar uma coisa pra vocês, seria esse hábito de escrever um diário. Se tu é qualquer coisa parecida comigo, alguma vez na vida tu já pesquisou, procurou entender como ser uma pessoa menos ansiosa, menos estressada e viu que nas respostas sempre aparece esse hábito de escrever um diário. Inclusive, neste livro aqui, Ferramentas dos Titãs, do Tim Ferriss, ele reúne os hábitos e ferramentas que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo aplicam nas suas rotinas, e uma quase unanimidade é a presença de algum exercício de escrita ao longo do dia. Aí, ok, já entendi que pode ser uma boa ideia, mas por que exatamente e como fazer isso de fato? Essas são as perguntas que eu vou tentar responder nesse vídeo, e depois de mais de 10 anos testando vários métodos para escrever, eu vou te mostrar os 7 jeitos que mais funcionam para mim nos momentos em que eu fico encarando o papel e não sei o que escrever. Então já deixa o teu like e te inscreve pra gente entender como escrever para ter maior clareza mental, menos ansiedade e resolver problemas que apareçam na nossa vida. Primeiro, então, por que tu deveria fazer isso? Praticar escrever é praticar pensar. Jordan Peterson diz que se tu sabe pensar, falar e escrever, tu é absolutely deadly, absolutamente mortal, e nada nessa vida vai te parar. E isso é muito verdade. Escrever é a melhor maneira de treinar os teus pensamentos. E só por essa frase a gente já consegue entender por que o diário é uma ferramenta tão efetiva. Tudo que acontece na nossa vida, as nossas atitudes, elas vêm de decisões que a gente tomou, baseadas em pensamentos que a gente teve, que são muito influenciados pelos nossos sentimentos. Então, se tu consegue melhorar a qualidade dos teus pensamentos, consequentemente, todo o resto dessa cadeia também vai melhorar. Vai ter melhores decisões, melhores atitudes, melhores resultados, melhorar a tua vida em geral. Não é incrível? Mas brincadeiras à parte, o processo de escrita, ele é uma ferramenta excelente para organizar os pensamentos. Eu acho que isso é até meio autoexplicativo e não precisaria de muita fundamentação, mas eu vou te provar porque aqui a gente trabalha com ciência. Yes, science! Primeiro, quando a gente fala de escrever um diário, o nível mais básico e simples para começar a fazer isso é simplesmente registro de fatos e eventos, que é o que eu vou chamar aqui de escrita descritiva. Essa é uma técnica que eu uso bastante quando eu não sei muito bem como começar a escrever, porque ela me destrava. Então, basicamente, é sentar e começar a descrever o ambiente, o momento, que horas são, o que tu estava fazendo. Literalmente descrever fatos que aconteceram, o que vão acontecer no dia. Ela é muito boa para começar. E ao longo do tempo, conforme tu vai criando intimidade com o papel, vai conseguindo acrescentar detalhes um pouco mais profundos, porque é essa parte de atrelar as emoções e sentimentos relacionadas aos fatos que vai proporcionar todos os benefícios que a escrita traz. Então, além da escrita descritiva, tu pode dar um passo a mais e começar uma escrita expressiva, em que tu vai um pouco mais além, atrelando carga emocional a todos os fatos que tu está descrevendo. Tem um estudo publicado na revista de Psicologia Clínica e Social em que eles compararam exatamente isso. Dividiram em 2 grupos, em que um grupo escrevia apenas de forma objetiva e neutra sobre os fatos, e o outro grupo praticava a escrita expressiva, dando uma ênfase maior para os sentimentos e emoções que estavam relacionados com as coisas que estavam acontecendo. Então, vocês podem imaginar, o grupo que escrevia de forma expressiva teve uma melhora muito mais significativa na saúde mental quando eles foram avaliar os parâmetros apenas 2 semanas depois do exercício. A lógica por trás da escrita expressiva é que escrever sobre algo doloroso ou difícil facilita com que tu entenda os teus próprios sentimentos e pensamentos em relação àquilo. E só o fato de reconhecê-los e entender a origem deles já faz com que seja menos provável que isso te cause ansiedade e estresse. A terceira forma de escrita é uma escrita corretiva, para corrigir distorções cognitivas. Pensa comigo, o que é a nossa história? Aquilo que a gente diz que define quem a gente é. Basicamente, são um monte de memórias que a gente tem sobre coisas que aconteceram com a gente. Acontece que a nossa memória é extremamente maleável, ela não é fixa. Muitas vezes ela pode confundir fatos, acrescentar detalhes que nem aconteceram, e tu pode perceber isso quando tu vai, por exemplo, falar sobre alguma coisa que aconteceu junto com outra pessoa que também estava naquela situação, e vocês lembram de forma diferente das coisas que aconteceram. Justamente porque dando significado e emoções diferentes para os fatos, a memória pode ser alterada. Isso acontece muito em traumas, imagino que já tenha ouvido falar, que um mecanismo de defesa do nosso cérebro quando algo muito ruim acontece com a gente é apagar, às vezes completamente, a memória daquele evento. Então não é raro as pessoas descobrirem depois de muitos anos que passaram por algum trauma, algum abuso e nem se lembravam disso. E, inclusive, isso não acontece só com coisas ruins e traumas.
Tem um fenômeno que é bem comum quando a gente vai num show de um artista que a gente gosta muito, passou muitos anos da vida esperando para viver aquele momento, ou uma formatura, um casamento. É muito comum a gente não lembrar direito do que aconteceu no dia seguinte, nos próximos dias, porque a descarga emocional é tão grande que o cérebro interpreta isso como trauma e também apaga um pouco as memórias. O que eu tô querendo dizer com isso é que as memórias, elas são muito importantes, elas são basicamente o que a gente usa para lembrar quem a gente é. Mas como ela tem várias falhas, é muito legal a gente ter como recurso o registro das coisas que estão acontecendo e como a gente estava se sentindo com relação àquilo. Eu adoro pegar os meus diários antigos de 2014, 2015 e ver as coisas que eu escrevia, os problemas que eu estava passando e que na época pareciam super horríveis e no fim eu consegui resolver, até para ver como eu resolvi esses problemas, porque acaba sendo um manual de instruções da minha própria vida. E assim como o nosso cérebro altera as nossas memórias, ele pode alterar também pensamentos, crenças que a gente tem no momento presente. O cérebro é uma ferramenta de sobrevivência e muitas vezes ele vai usar estratégias que talvez tu não gostaria que acontecessem para tentar te proteger de situações de risco. E muitas vezes ele faz isso através de crenças distorcidas. Não são raras as vezes em que eu começo a escrever alguma coisa, dando algum adjetivo, alguma característica para minha emoção ou para o meu pensamento, e no meio do caminho da frase eu percebo que na verdade não era bem aquilo, eu não estava triste, irritada, eu estava decepcionada, porque eu tinha criado uma expectativa. Então, ao mesmo tempo que eu estou escrevendo, eu começo a perceber que esse primeiro pensamento que eu tive, na verdade, ele não é bem assim. E só o processo de eu riscar aquela palavra e escrever por cima o que de fato eu acredito que foi que aconteceu, já é um treinamento para o meu cérebro fazer isso automaticamente ao longo do dia. E eu sinto de fato que quando eu escrevo pensamentos ansiosos que eu tô tendo no papel, é como se eles estivessem saindo da minha cabeça e indo pro papel. E é essa distância que me permite confrontar aqueles pensamentos com a realidade, de modo que fica muito mais fácil eu enxergar que a maioria deles são só criações mirabolantes da minha cabeça. Escrever também pode ser uma excelente estratégia para fazer parte do teu plano de contingência de crises, como crise de ansiedade. Claro que se for uma crise muito intensa, com muitos sintomas, provavelmente tu não vai conseguir fazer o exercício durante a crise, mas eu costumava sempre, pelo menos depois que passava a crise, escrever um pouquinho sobre ela, tentando entender o que aconteceu, o que foi que causou, o que eu estava fazendo no momento, como forma de prevenir futuras possíveis crises. Para a escrita terapêutica, tem algumas perguntas que eu gosto de usar como guia. Eu vou falar algumas aqui e o resto eu vou deixar numa lista que eu vou colocar no link na descrição. A primeira é tentar identificar em que lugares do corpo eu sinto esse desconforto. Pode ser que sinta uma pressão, uma angústia no peito, uma falta de ar, como se fosse parar de respirar. Às vezes eu senti um desconforto na barriga, como se fosse dor de barriga, ou uma sensação de que ela estivesse estufada. Identificar esses sintomas, cuidando para não ficar focado neles, porque isso vai fazer com que eles pareçam piores. É importante para ti te conhecer. Isso faz com que, caso tu tenha outras crises, tu reconheça elas mais facilmente, por saber que elas sempre acontecem assim. E também para relatar para algum profissional quando tu for procurar ajuda, que isso auxilia nos diagnósticos. Tem uma frase, eu acho que é do budismo, não tenho certeza de onde que eu vi a primeira vez, que é muito legal para esses momentos de angústia emocional, que diz assim: quando você tá tendo uma crise assim, cheque o seu corpo. Se não tem nada ali, não deixe essa dor se tornar real. É no sentido de buscar entender se existe realmente alguma ameaça que justifica toda aquela preocupação, ou tu só tá se preparando para possíveis tragédias que podem acontecer. Porque não importa o quanto tu ensaie para uma tragédia que pode acontecer, isso não vai impedir elas de acontecerem. O que estava acontecendo antes da crise começar? Teve alguma briga, uma mensagem, uma notícia que causou aquilo? Foi do absoluto nada? Principalmente quando eu tenho a sensação de que a crise veio do nada, essa reflexão sobre o que estava acontecendo no dia ou nos dias anteriores acaba sendo ainda mais importante. Outra coisa que eu costumo fazer é destrinchar quais são os medos que estão provocando todo esse sentimento. Normalmente a gente sente como se fosse uma nuvem horrível que toma conta de nós e é uma coisa difusa, sem muita delimitação. E é por isso que dar nomes mais específicos ao que tu tá sentindo pode te ajudar a superar isso. Então eu gosto de determinar exatamente o que está acontecendo. Eu estou sentindo insegurança que meu namorado possa gostar de outras pessoas. Eu estou sentindo medo que vão rir de mim na minha apresentação. Estou preocupada com o exame que eu vou fazer. Depois que tu delimitou esses medos, tu vai colocar numa coluna do lado possíveis coisas que tu pode fazer para resolver aquele problema que pode acontecer. E na terceira coluna tu vai colocar
O que de fato é o mais provável que aconteça? O mais provável é que meu namorado não vai me trocar só porque eu tô me achando feia. Provavelmente, por mais que as pessoas me achem ridícula, elas não vão dar risada e falar isso na minha cara. O mais provável é que meu exame não vai vir grave e se vier alguma coisa, o mais provável é que seja tratável. E a última forma de escrita terapêutica é a criação de mantras. Mantras são frases prontas que a gente pode usar através da repetição para mudar algum pensamento disfuncional que a gente tem. Eu vi esses tempos o pessoal mandando no ChatGPT situações, problemas, algumas características que tu gostaria de mudar e pedir para ele criar esses mantras, palavras de afirmação para te repetir todos os dias. E saíram coisas muito legais, então é uma dica aí para quem quiser testar. A quinta forma de escrita é a reflexiva, em que o foco são reflexões sobre o que aconteceu durante o dia para treinar o estado de presença e de gratidão. Mas aqui eu incluo também não só coisas pelas quais eu sou grata, mas lições, coisas que eu aprendi naquele dia. Algumas perguntas que eu gosto de usar para esse tipo de escrita é: o que me deixou feliz hoje? O que me drenou energia? E essa é uma das mais importantes, a que mais me trouxe autoconhecimento, porque eu vi que às vezes eu passava o mês inteiro escrevendo as mesmas duas coisas nesse item, como rede social, interação com alguma pessoa específica, e aí depois de escrever isso por 30 vezes, eu acho que entrou na minha cabeça que era isso que eu tinha que resolver. Então essa é uma pergunta muito boa. O que eu aprendi hoje? Quais as 5 coisas pelas quais eu sou agradecida? E aqui eu busco ser um pouco mais específica. Teve uma época em que eu ficava escrevendo coisas muito gerais, tipo minha saúde, minha família, e acabava ficando repetitivo e meio mecânico, não sentia que eu exercitava a gratidão de verdade. Então eu procuro direcionar para pequenas coisas específicas que aconteceram no dia, tipo, eu não me atrasei, ou tal coisa de ruim que sempre acontece hoje não aconteceu. Então a ideia é ser um pouco mais específico para não virar algo muito automático. Normalmente nesse exercício não vão surgir grandes novidades ou revelações. A maioria dessas coisas tu consegue perceber sozinho, mas ver isso escrito no papel parece que internaliza a mensagem de forma mais intensa. A sexta forma de escrita é a analítica, utilizada para alterar comportamentos e hábitos. Aqui eu uso um exercício que eu vi no livro Hábitos Atômicos, em que o que tu vai fazer é basicamente descrever tudo que tu fez, que nem aquela escrita descritiva, mas tu vai fazer isso em forma de lista, então vários itens. Eu acordei tal hora, eu treinei, eu não treinei, furei a dieta, liguei pra minha mãe. Vai anotar de fato tudo que tu fez e desenhar 2 colunas do lado, uma para atitudes que tu quer manter e a outra para atitudes que tu quer eliminar. E aí, a partir dos teus próprios critérios, tu vai julgar cada uma dessas atividades que tu fez como para manter ou para eliminar. No final, tu vai ver a pontuação que tu teve para cada lado, e isso vai te dar muita clareza ao longo de alguns dias se tu tá andando para frente ou para trás, além de facilitar muito enxergar quais os comportamentos que realmente precisam mudar. A sétima e última técnica de escrita é a escrita resolutiva, para te usar quando precisa resolver, processar ou entender alguma situação específica, para usar quando coisas ruins acontecem. E elas acontecem, né? Misericórdia. É inevitável ter problemas na vida, então qualquer recurso a mais que a gente tenha para tentar lidar com eles é bem-vindo. Então aqui vão algumas perguntas que eu busco responder quando tô tentando encontrar uma luz aí no fim do túnel. A primeira é: o que realmente aconteceu? E logo depois, que significados extras eu atribuí a essa situação? Vou dar um exemplo bem pessoal e super comum que acontecia antes de eu resolver as minhas inseguranças, que era eu acordar num dia ruim. Sabe aqueles dias que a gente se acha a pessoa mais feia do mundo, mais horrível, mais ridícula, não sabe nem por que a gente existe. E eu, por estar me sentindo assim, quando acontecia alguma coisa com relação ao meu hoje noivo, na época namorado, por exemplo, ele não me deu bom dia, ou ele respirou diferente, por eu estar me sentindo mal, aquilo na minha cabeça virava: ele fez isso porque ele também está vendo o quanto eu sou horrível e vai me trocar. O que de fato aconteceu? Eu acordei de mau humor. Ele não me deu bom dia. Que significados eu atribuí? Ele me odeia e vai me trocar. Parece besta, mas a gente realmente faz esse tipo de coisa. Outro exemplo, tu passou por um conhecido na rua, tu olhou, fez, nossa, o maior sorriso, sabe? Oi, fulano. E ele não te respondeu de volta. Automaticamente tu, filho da... Nunca mais cumprimento também. O que aconteceu de fato? A pessoa não respondeu o teu aceno. Quais os significados que tu atribuiu? Que essa pessoa é grossa, mal educada, não gosta de mim, acha que tem o rei na barriga, quis me humilhar. O que aconteceu foi só que ela não respondeu o teu aceno. Ela pode não ter te visto, pode ser que ela tava de fone de ouvido, pode ser que ela é míope, tava sem óculos, não te reconheceu, isso acontece muito comigo. As opções são várias, mas tu sozinho ficou irritado com uma das possibilidades que tu nem sabe se é o que realmente aconteceu. E, inclusive, é capaz de deixar isso arruinar o resto do teu dia. As outras perguntas são: como eu confortaria alguém que eu amo, que eu gosto, que estivesse passando por essa mesma situação? A gente tem muito mais facilidade em resolver o problema das pessoas do que os nossos. E, inclusive, muitas vezes a gente gosta mais de outras pessoas do que da gente mesmo. Porque a gente conhece todas as nossas falhas, a gente sabe o quanto a gente erra, a gente é o nosso maior carrasco. Então é bem comum que a gente não saiba agir com amor com a gente mesmo. Então é uma pena que a gente tenha que fazer esse exercício, mas imaginar como tu confortaria outra pessoa pode te ajudar a enxergar
uma maneira melhor de lidar com essa situação. E a última, que eu acho que é a melhor e a que tem o maior potencial de transformar a forma como tu vê as coisas, é como isso pode se tornar a melhor coisa que já me aconteceu. Essa pergunta, se tu conseguir te dedicar para encontrar uma resposta genuína para ela, ela pode te ajudar a basicamente nunca mais sofrer por nada. Porque a dor, as coisas ruins, os problemas são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. Pode parecer meio forçado falar isso, mas escuta isso aqui que tu já vai entender. Eu tenho certeza que tu já ouviu a história de alguém falando que queria muito um emprego específico num lugar, porque amava aquele prédio, amava aquela empresa. O sonho da pessoa era trabalhar naquele cargo, porque tem uma máquina de café incrível, o salário é muito bom, tem plano de saúde, era o emprego perfeito. A pessoa foi, aplicou para entrevista, cheia de confiança, sabendo que tinha o que precisava para ser chamado e no fim não foi contratada. A pessoa ficava super chateada, não entendia por que aquilo acontecia, sendo que era perfeito para ela. E essa rejeição, no fim, foi o que ela fez buscar um outro emprego ainda melhor ou abrir a própria empresa e teve super sucesso. Eu já ouvi essa história diversas vezes. E tem um outro exemplo que eu acho ainda mais forte, que eu vi uma vez num documentário do Tony Robbins, em que uma moça foi pedir ajuda para ele e disse que ela tinha uma relação terrível com o pai dela, que ele era alcoólatra, batia nela, batia na mãe dela, péssimo pai, e ela culpava o pai dela por tudo de ruim que tinha acontecido na vida dela, não conseguia perdoar ele, e isso ficava consumindo ela, então ela pediu uma opinião para ele. E ele fez a seguinte pergunta: eu entendo que tu culpa teu pai por tudo de ruim que aconteceu contigo, mas que tal se tu culpar ele também por tudo de bom que aconteceu contigo? Nossa, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei refletindo por muito tempo. E usei para aplicar em situações da minha vida, porque situações ruins que aconteceram comigo são, na verdade, responsáveis por altíssimos padrões morais de qualidade e de excelência que eu tenho hoje. Muitas características que eu desenvolvi foi por conviver com pessoas que tinham características opostas, que me mostravam o quanto eu queria ser distante daquilo. Então as coisas ruins, elas também causaram tudo de bom que acontece na nossa vida. Tem até uma frase de Hamlet que diz que não há nada bom ou ruim, é o pensamento que o torna assim. É a gente que atribui o positivo ou negativo às coisas que acontecem. Isso não é nem de longe um exercício fácil de fazer. E pode ser que, na verdade, não. O pai dela só causou coisas horríveis na vida dela. Por mais que esse seja um fato, ela enxergar dessa maneira não vai ser benéfico em nada para ela. Então eu vi muito sentido nesse raciocínio e comecei a aplicar em várias coisas da vida e tem sido muito bom. Eu separei vários tipos de escrita para ficar um pouco mais compreensível, mas é óbvio que no dia a dia isso tudo vai se misturando. Quando eu sento para escrever, eu não penso que tô fazendo escrita tal, tal ou tal, eu simplesmente escrevo, mas eu dividi dessa forma para facilitar o início da escrita. Se tu sente que hoje a tua necessidade é mais analítica, é mais reflexiva, é mais descritiva, tu vai e olha ali as perguntas que podem te ajudar a começar. Mas, obviamente, isso é totalmente livre e individual. Existe ainda um outro exercício de escrita um pouco mais longo que também transformou completamente a minha vida. Mas ele é um pouco mais denso e com um objetivo também um pouco mais profundo. Então eu vou deixar pra falar sobre ele em outro vídeo, até porque esse já tá bem longo. E aqui são técnicas pra inserir no dia a dia mesmo. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas e inspirado vocês a começar a escrever. Já me conta aqui nos comentários qual tipo de escrita tu mais gostou e qual pergunta mais te inspirou a escrever. Já deixa um like, se inscreve e até o próximo vídeo.